Um grande questionamento dos corredores que me procuram para fazer um treinamento é em relação à musculação. Eu tenho que fazer musculação? O que funciona? É CrossFit? É funcional? É musculação fazendo até a falha? É musculação colocando muito peso, fazendo menos repetições, com uma pausa maior? É CrossFit? O que eu faço para fortalecer? Existe um funcional específico para a corrida? Existe de fato exercícios que o corredor precisa fazer que são específicos para ele e que uma pessoa que não corre não faz? Esse é um grande questionamento. Você está nesse vídeo porque você tem, de certa forma, essa dúvida. E eu quero, através dessa pequena aula, explicar para você pontos importantes em relação à musculação, ao fortalecimento para corredores. Eu só peço que você deixe o joinha no vídeo, se inscreva no canal, clicando no botãozinho que está aqui embaixo, um botãozinho vermelho. Escreve nos comentários musculação para dar uma engajada no vídeo. E se você ainda não me conhece, meu nome é Dario Guimarães, trabalho com treinamento há mais de 16 anos e está feita a introdução desta aula. Na sequência, vem a vinheta mais famosa do Brasil, quiçá do universo, e depois eu já entro direto no assunto, certo? Bom, musculação e fortalecimento são a mesma coisa. Se eu faço musculação, de certa forma não, eu estou fortalecendo. Quando eu estou fazendo musculação, que é a mesma coisa, é nomenclatura só. Fazendo um bom trabalho de força, eu ganho um pouco mais de massa magra. Ganhando um pouco de massa magra, essa massa magra muda a minha composição corporal. Então, se eu tenho mais gordura e eu começo a ganhar mais massa magra, eu mudo um pouco a composição corporal, a minha parte estética. Mais músculo gera uma estética um pouco mais bonita do que mais gordura. Isso é um fato. Porém, o músculo também tem peso. Então, se eu ganho quilos de massa magra, eu posso diminuir a minha composição corporal e manter um certo peso, que é um peso igual. Então eu posso ter 80 quilos com muita gordura e 80 quilos com mais massa magra. Com mais massa magra, eu fico esteticamente mais bonito, porém eu ainda tenho aquele peso. É claro que os estudos mostram que quando você tem menos gordura, a sua eficiência durante a corrida ela é muito melhor. A gordura é algo que segura calor, principalmente em provas longas, então é como se o motor do seu carro ele esquentasse mais rápido e aí ele acaba fundindo, você acaba quebrando. Então é claro que eu tenho que preferir sempre ter mais massa magra do que gordura, porque a gordura, com certeza, e não pensando em estética, pensando em rendimento na corrida, ela é algo que me prejudica muito. Eu sei que muitas pessoas correm com bastante sobrepeso e correm muito bem, isso é um fato, elas se esforçam muito, mas também é um fato que se você, que já corre bem, com uma taxa, um percentual de gordura alto, diminuir esse percentual, você com certeza vai correr muito melhor, baseado nessa questão de troca de calor que fica mais eficiente. Agora, quando entra na questão da musculação em si, pensando em outros aspectos, a gente sempre tem esse questionamento do melhor exercício. O primeiro ponto que você tem que entender dentro disso é que não existe o melhor. Existe o que você consegue fazer com regularidade. Por exemplo, não adianta nada eu falar aqui que musculação tradicional é melhor se você odeia musculação. Aí você se inscreve numa academia, faz por 1, 2 semanas, depois some. É muito melhor você que de repente gosta de um funcional, fazer um bom funcional, um exercício na sua casa, mantendo a regularidade. Ou seja, toda semana fazendo 1 ou 2 vezes. Logo não existe o melhor. O melhor é o que você consegue fazer com constância, com regularidade. Só assim você tem ganhos de verdade. Eu sempre indico para os meus alunos que seguem os meus programas de treinamento, inclusive eu tenho um programa de musculação específico para corredores, onde você pode seguir as planilhas desse programa, que tem exercícios onde eu mostro como você executa, número de séries, tempo de pausa. Você pode fazer em casa ou na academia esses exercícios, e eu sempre indico para os meus alunos que a musculação ela tem que sempre ser casada
com a fase do treinamento que você se encontra. Então nós temos alguns períodos que são clássicos no treinamento de corrida de rua. Basicamente você tem período de base, que é um período de construção geral de condicionamento, quando você está longe da sua prova-alvo. Esse período normalmente acontece entre o final do ano e o começo de um novo ano. Depois você tem um período específico, que é onde você já condicionou o seu corpo de forma geral, na base, porém ainda não está tão em forma. Você não está rápido, está sofrendo muito para fazer ritmado, logo você começa a treinar um pouco mais de velocidade e um pouco mais de ritmo. Saindo desse período e ainda estando nele de certa forma, porque o específico dura uma boa parte do ano, você entra no competitivo, que é quando você está treinando bem, você sabe que está em forma, o ritmado está encaixando, o treino de tiro está encaixando, quando você faz um longão com ritmo, ele sai, quando você tem que fazer uma progressão de ritmo, ou seja, começar mais devagar e terminar mais forte, você consegue, você sente que está em forma. Esse é o período competitivo, onde você, como o nome já diz, começa a competir. Entra em prova de 5 km, se essa é a sua meta, entra em prova de 10, de 21, de maratona, de acordo com o calendário que você montou em relação às provas que você escolheu para correr. A musculação, ela tem que ser casada com esses períodos. Se eu estou em um período de volume mais alto sem tanta qualidade, eu consigo nesse período construir um pouco mais de musculatura, fazendo um pouco mais de musculação, porque eu não preciso de qualidade na rodagem. Então eu vou fazer aquela rodagem para entregar volume. Agora, se eu estou em um período competitivo, por exemplo, onde eu estou dando pancada, tem uma prova ali por mês ou uma prova a cada 15 dias, eu não posso exagerar no número de musculação da semana. Por exemplo, se eu faço 3 vezes por semana na base musculação, eu não posso fazer isso no período competitivo, porque senão eu fico com a perna muito pesada, muito cansada e eu não rendo no treino que vai me fazer evoluir mais, que são os treinos específicos. Entenda que a musculação é extremamente necessária, porém você tem que saber fazer essa musculação, senão você erra a mão e fica muito forte, com a musculatura muito boa, com muita massa magra, porém não consegue treinar corrida. Se arrasta, a perna está pesada, o corpo está dolorido e você não consegue correr. E para evoluir na corrida, você precisa correr. Se você está assistindo essa aula, é porque você cansou de treinar corrida e não ter resultado. Eu sei porque eu também já passei por isso. Pensando no seu caso, eu desenvolvi uma solução prática e direta, que são os meus programas individuais de treinamento. Tem programa para todo objetivo, seja ele começar a correr do zero, completar bem os 5 km, baixar o tempo nos 5 km, no 10, no 21, na maratona, programa de musculação específico para corrida de rua, programa de TAF, enfim, independente do seu objetivo, eu tenho um programa que vai ajudar você a conquistar resultado. Todo programa tem uma periodização completa, são planilhas que são mudadas mês a mês e baseadas em testes práticos, além de várias aulas onde eu ensino você o que está sendo trabalhado e ensino você a adaptar os treinos de acordo com a sua rotina. Esses programas já ajudaram mais de 3.000 corredores pelo Brasil e pelo mundo, como você está vendo através de depoimentos que estão passando na sua tela nesse exato momento. E eu preparei para você que está assistindo essa aula uma condição especial por tempo limitado. Para saber mais, basta clicar no link que está na descrição do vídeo. E aí dentro disso, pensando também em tipo de exercício, uma coisa que é fato é que todos os exercícios de musculação, eles ajudam o corredor. Agachamento, um leg press, um exercício para panturrilha, um exercício ali para posterior de coxa. Essa parte de trás da perna, glúteo, a parte ali do glúteo, posterior de coxa e panturrilha, é uma parte, essa cadeia posterior, que você precisa dar muita atenção. Toda vez que você faz um exercício, uma corrida no caso, mais intensa, você utiliza muito essa musculatura da parte de trás da perna. A parte da frente, onde tem o quadríceps, que é esse músculo da coxa, que protege o seu joelho, ela já é naturalmente um pouco mais forte do que a parte posterior. A parte posterior é muito exigida e se você não fortalece bem ela, você tem um grande risco
de ter lesões, principalmente a parte da panturrilha. Todas as lesões de corredores, eu posso afirmar isso, todas no sentido da grande maioria, né, não todas 100%, começam ali na parte do tendão e na parte da sua panturrilha, porque falta fortalecimento. Essa parte ela é muito amacetada, muito recrutada, toda hora é impacto, você está correndo, está fazendo pequenos saltos, então você está judiando muito dessa musculatura. Se você não fortalece, você tem sérias lesões nessa parte. Depois seu corpo compensa, joga para a parte de trás do joelho e depois joga para o posterior e para o quadril. Então essa parte de panturrilha, ela demanda um pouco mais de energia. E eu não afirmo aqui que existe uma musculação melhor do que a outra. Dentro do meu programa de musculação para corredores, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você adquirir, eu monto de acordo com cada fase do treinamento conforme eu venho falando. Então tem uma fase que eu preciso sim de um pouco mais de repetições, com uma carga menor e uma pausa mais curta. Tem uma fase do treinamento que eu preciso de um pouco mais de carga. Eu preciso de um pouco mais de peso, porque aquele peso que eu vinha fazendo com muitas repetições, ele já não vai gerar um efeito bom. Então eu preciso de mais carga, menos repetições, e se eu coloco mais carga, eu aumento muito o meu batimento cardíaco. Então eu preciso de uma pausa maior, senão eu não consigo fazer as repetições com qualidade. Logo, o que você precisa entender é que a musculação como um todo, ela precisa ser casada com os períodos do treinamento. Você não precisa e não deve ficar fazendo só de forma leve, com muita repetição e pouca carga, aquela musculação 3 de 15, 3 de 20 até exaustão, até queimar. Isso não funciona se você fizer o ano todo. Ao mesmo tempo, quando eu faço uma musculação mais pesada, com mais carga, eu preciso entender que isso agride muito a minha musculatura. Então eu não posso fazer essa musculação várias vezes na semana, senão eu não consigo correr. Você precisa também entender que a musculação é muito importante para prevenir lesões, mas claro que não significa que você não terá nenhuma lesão só porque faz musculação. Corrida de rua é um esporte de impacto, então você está toda hora batendo o pé no chão, batendo o pé no asfalto. Chega alguns momentos do ano que a sua musculatura ela gera inflamações, porque está cansada desse excesso de impacto. E aí você reduz um pouco a carga, faz um descanso para recuperar essa musculatura. Mas claro que fazendo bem feita a musculação, você diminui muito o risco de lesão, porque a sua musculatura ela se encontra mais forte. Agora, professor, eu preciso fazer musculação se eu corro 5 km? Eu preciso fazer musculação se eu corro maratona? São dois extremos, né? Uma prova curta e muito intensa e uma prova longa com menos intensidade. E eu afirmo aqui para você que dos 5 km à maratona, a musculação é necessária. Você precisa sim fazer musculação para toda e qualquer distância que você vai correr. Não importa se o seu tempo de exposição em prova é de 20 minutos ou de 4 horas. A sua musculatura é uma só e ela precisa desse ganho de força. Isso com certeza faz muita diferença. Professor, é verdade que eu tenho uma economia de energia quando eu faço uma musculação bem feita? De certa forma sim, porque você melhorando a força, você tem uma eficiência melhor na sua passada, na maneira que você corre, tem mais força na hora que pisa e isso poupa um pouco de energia. Mas também não é um negócio absurdo. Ah, eu fiz musculação, agora eu tenho um gasto muito menor e vou correr muito mais rápido. Não é dessa forma. A sua mecânica fica um pouco mais eficiente, com isso você gasta um pouco menos de energia, mas não é algo tão absurdo. Como resumo final, eu espero que você tenha entendido que a musculação é importante, porém você precisa saber fazer essa musculação. Eu já fiz algumas pequenas propagandas ao longo do vídeo sobre o meu programa de musculação para corredores. Se você tem interesse, esse programa é completo, ele tem várias planilhas para você seguir de forma periodizada, com vídeos onde eu ensino como fazer cada exercício, número de repetições, tempo de pausa, de acordo com cada fase do treinamento. É importante lembrar que esse programa, ele serve para você fazer tanto em casa como na academia. Quando você adquirir ele, você tem as duas opções. Já vem para você a forma de fazer em casa ou na academia. O link do programa está na descrição do vídeo. Se você tem interesse, eu garanto que vale muito a pena. Do mais, muito obrigado pela sua audiência, tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui! Não esquece de deixar o like no vídeo. Deixa o like aí que isso ajuda bastante. Valeu, é nóis!